Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema, esse quarto trimestre de 2022, a monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que traz por título O Grande Cisma em Israel. O texto de referência está registrado em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. E o versículo do dia diz: E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 30 a 31. A verdade aplicada diz ainda: a divisão entre irmãos, em especial por causa do egoísmo, é o início da queda. Nós temos aqui, irmãos, os 3 objetivos da lição, que são identificar os problemas que culminaram na divisão ali das tribos de Israel, entender a história do Reino do Sul e conhecer a trajetória do Reino do Norte. E devemos pela paz entre as nações, principalmente pela união do povo de Deus, mesmo diante. Nós sabemos que mais nada é impossível quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. A introdução vem dizendo ainda: Israel viveu um período de glória e sucesso, mas após a morte de Salomão, mergulhou no caos político e espiritual, resultando no grande cisma, a divisão do reino em 2. É fato este que aconteceu aproximadamente em 930 antes. Então nós temos essa história registrada em 1 Reis, a partir do capítulo 11, ali nós temos tudo o que aconteceu durante o reinado de Salomão. Falamos em lições anteriores, quando Salomão começa a governar, ele busca a direção de Deus, ele pede sabedoria e Deus o concede, não somente a sabedoria, mas concede para ele muitos bens, muita riqueza, e aproveitou de tudo isso que tinha para fazer alianças com todos os reinos da sua época. Então foi um rei próspero, um rei que viveu em paz. Mas por outro lado, como a gente sabe, irmão, que toda semente que você planta, ela germina e, consequentemente, ela vai produzir frutos. Essa semente que Salomão plantou, que foi a associação com diversos reinos da sua época e casar com diversas princesas, e se isso não bastasse também as dezenas ou centenas de concubinas que ele adquiriu. Então isso, com o passar do tempo, se tornou um fardo muito pesado para o povo de Israel. Nós vemos, por exemplo, quando a morte de Salomão, o povo, os anciãos, se reuniram, Roboão, que era o seu sucessor, se aconselhar com ele como deveria ser. E uma das coisas que foi colocada em pauta ali foi a questão dos tributos, que era muito pesado, porque para sustentar a glória e o reino de Salomão, com tudo que ele possuía, era muito dinheiro. Então era tributo em cima de tributo, os impostos eram muito altos, né? Então pediu, os anciãos pediu para que ele desse uma derrubada naquilo, que ele desse uma amenizada, porque se ele fizesse isso, com certeza, os servos, ou o povo, com certeza se tornariam servo do rei para sempre. E aí ele, ao invés de acatar o conselho dos anciãos, ele foi se aconselhar com os mais jovens. E aí nós temos o texto bíblico aqui, que eu quero mencionar para os irmãos, esse texto, onde ele, após ter se aconselhado com os anciãos, ele vai se encontrar com os jovens. E eles eram assim: e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhes disseram: assim falarás a este povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Então nós vemos aqui uma pessoa que não tinha nenhum tipo de sensibilidade, e diante disso houve essa revolta, conforme o texto fala aqui, um cisma. E o rei
o rei não, desculpe, o profeta Aías, né, ele já tinha profetizado isso. E quando ele rasga a sua veste e divide ela, ele entrega 10 pedaços daquela veste para Jeroboão. Então ali se confirmava a vontade de Deus, que tinha dito através do profeta que ia rasgar o rei de Salomão, o reino de Salomão, e ia dar outro. No entanto, ele preservaria a tribo de Judá. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui no primeiro tópico que a divisão em Israel foi vaticinada pelo profeta Aías e diretamente para Jeroboão, conforme está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 11, 29 a 32. Como veremos a seguir, os fatores que culminaram nesta divisão têm conexão com o pecado e com as cargas tributárias impostas por Salomão. Então imagine, tem aí 700 mulheres, mais 300, são 700 mil e tantas mulheres, fora servos e servas, os príncipes e todos aqueles que comiam da mesa do rei. Irmão, não é fácil manter uma pessoa assim, né, no poder com toda essa luxúria. Então, quanto mais cobrava, mais eles queriam cobrar. E o povo já não estava aguentando mais, estava sufocando. E se isso tudo não bastasse, o maior pecado de Salomão, como já dissemos, foi ele ter enveredado pelo caminho da idolatria. Como eu disse a princípio, toda semente que você planta, ela germina, né, cresce e vai produzir o fruto. E esses frutos, Salomão teve que comer, porque quando ele se une, né, com várias mulheres de diversos países, cada uma delas vem trazendo o seu Deus, o seu ídolo. E quando ele chega numa determinada idade, já é dominado pelas mulheres. E ele começa a construir altares, né, para todos aqueles deuses, conforme vamos ver aqui na lição. E isso levou Salomão a se apartar do Deus vivo, até porque Deus não aceita esse tipo de coisa. E aí o reino dele começa a cair, desmoronar, ao ponto de chegar no momento em que o povo clamava muito e não obtinha nenhum resultado, porque ele só vinha colocando encargo sobre os coitados dos irmãos, dos seus súditos ali. Então, infelizmente, os últimos dias do rei Salomão foram marcados pela idolatria. O texto bíblico diz que suas mulheres lhe perverteram o coração e que passou a seguir Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, né, a abominação dos Amonitas, dos Moabitas, e Moloque dos Amonitas, edificando altares para esses deuses pagãos, conforme registra 1 Reis 11, do verso 5 a 7. O resultado desta transgressão foi o juízo de Deus. Entretanto, conforme dito pelo profeta Aías, por amor a Davi, Deus deixaria um reino, a saber, as tribos de Judá e Benjamim, com Roboão. A história de Israel nos mostra que as consequências do pecado são terríveis, e muitas são irreversíveis, mormente tratando-se do pecado de uma nação. Então, aqui nós encontramos a resposta para tudo o que aconteceu. Por conta da ignorância de Roboão, provoca aquele cisma, porque aquilo ali não foi vontade própria de Jeroboão, mas foi uma permissão de Deus. Então nós vemos que Jeroboão ele sai com as 10 tribos e Roboão fica ali com a tribo de Judá e Benjamim. Deus tinha ali um remanescente. O que nós temos que levar em conta, irmãos, que Deus não tem o culpado por inocente. Tudo que você plantar, você vai colher, porque, como diz Tiago, Deus não se deixa escarnecer. Então, quando nós fazemos um juramento a Deus de ser fiel, obediente à sua palavra, guardar os seus mandamentos, o Senhor será conosco enquanto estivermos na sua presença. Mas se nós nos apartarmos do Senhor, ele também se apartará de nós. E as consequências da desobediência, com certeza, nós vamos estar recebendo. Ok, meus queridos irmãos? Um outro ponto aqui que nos chama a atenção é que quando não existe o diálogo, o mal geralmente é inevitável. A Bíblia diz que o acordo é um remédio que aquieta grandes males, conforme retrata aqui Eclesiastes capítulo 10 e verso 4. Então, o problema das altas taxas tributárias levaram os anciões ou os anciãos a conversar com o novo rei e procurar uma forma de amenizar a situação do país, né? Amenizar aqueles tributos que estavam sufocando o povo. Mas ao invés de Roboão acatar
né, o conselho dos anciãos, que há muitos anos aconselhava o rei Salomão, ele vai se consultar com os jovens que tinham crescido com ele. Tomou para si um grupo de conselheiros que não tinha sequer nenhum tipo de experiência concernente a governo e muito menos a reinado. E o resultado foi catastrófico, porque por conta disso, né, o país foi dividido, né, houve essa divisão e isso trouxe sérias consequências, porque o rei não quis dar ouvido, né, ao conselho dos anciãos e assim cometeu mais uma vez um pecado diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico aqui, nós temos aqui um ponto onde vai estar abordando aqui, conhecendo o reino do norte, que foi, né, Israel. O reino do norte foi formado por 10 tribos, e aqui está o nome delas: Aser, Dan, Gad, Efraim, Issacar, Manassés, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon. Governado primeiramente por Jeroboão. Durante a existência do Reino do Norte, houve 3 capitais, a saber, Siquém, Tirza e Samaria. Então, essas tribos aqui foi as tribos que se transformaram depois no Reino, né, do Norte. Tiveram ali 3 cidades, mas a principal delas depois continuou sendo Samaria. Inclusive, quando a gente lê a história, nós vamos ver que por conta ou por medo de Jeroboão, que o povo de Israel descesse para o Egito, ou melhor dizendo, descesse para Jerusalém para adorar, ele implanta ali também, ele constrói um templo, só que ele constrói altos, né? Ele coloca ídolos para impedir que as pessoas voltassem ali para Jerusalém, para adorar o Senhor e de uma forma ou de outra acabasse ficando ali. Então, para ele não perder o povo, ele também criou ali os templos, os altares, construiu ali tudo que ele podia para poder manter o povo, né, com a sua crença, né, voltada somente para aquela cidade, né, e assim impedir que o povo fosse para Jerusalém. Jeroboão, segundo os relatos bíblicos, era filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, e foi um administrador dos templos de Salomão, ocasião em que supervisionava a construção da muralha de Jerusalém. Mesmo tendo recebido, através do profeta Aías, a profecia sobre a sua liderança nas 10 tribos de Israel, Jeroboão não confiou em Deus, se enveredando na idolatria. Jeroboão reinou 22 anos sobre Israel e morreu. Uma liderança descompromissada com Deus levará seus liderados para o mesmo caminho que escolher. Por isso, devemos orar sempre ao Senhor para que Deus guarde e preserve nossa liderança, seja ela na igreja ou em nosso país. Então, o fato culminante aqui de Jeroboão é que ele não foi homem suficiente para acreditar em Deus, para crer na promessa de Deus. Deus usou o profeta para falar para ele que estaria colocando na mão dele 10 tribos. Então o que ele deveria fazer era confiar em Deus e seguir a orientação de Deus. Mas ele resolveu entrar, como já dissemos a princípio, pelo caminho da idolatria. O resultado foi que ele também morreu, né? Por quê? Porque ele se apartou dos caminhos do Senhor, por não ter uma liderança, por ter uma liderança descompromissada com Deus. Levou os seus liderados pelo mesmo caminho que ele escolheu e o resultado foi drástico. E a partir daí, todos os outros reis que o sucederam também andaram da mesma forma. E o resultado final de tudo isso foi, conforme vemos aqui na lição, foi eles serem deportados, né, ou exilados na Babilônia. O reino do norte, o reino do sul foram para na Babilônia. Por quê? Porque não andaram nos caminhos do Senhor. Ok, meus amados irmãos? Então vemos aqui os reis ímpios, né, acabaram por provocar o declínio do reino do norte. Todos os reis do reino do norte seguiram o caminho de Jeroboão e praticaram iniquidade contra Deus. Todos os 19 reis que governaram o reino do norte foram ímpios, levando seus súditos a viver uma vida de degradação moral e espiritual. A queda de Samaria aconteceu em 722 a.C. Os últimos 5 anos deste reino foram de densas trevas e de caos político, a ponto de existir 5 dinastias e 4 assassinatos. Deus
sempre enviou seus profetas para advertir os reis e sacerdotes. Porém, o nível de comprometimento com o paganismo era muito grande e o fim foi inevitável. É desse jeito que acontece, irmãos. Como cristãos e hoje vivendo na era da graça ou na dispensação da graça, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Porque o que a gente pode tirar, irmãos, de aplicação pessoal é que, assim como Deus tratou com o Reino do Norte, Ele pode tratar conosco também se a gente deixar de servir o Senhor com interesse de coração. Se a gente deixar de obedecer a sua palavra, de guardar os seus mandamentos, começar a transigir com o pecado, nos envolver com a idolatria, isso é um exemplo que nós não devemos seguir. O exemplo do pecado, da idolatria e da iniquidade. Porque a gente está vendo aqui, através desta aula, que ninguém foi bem sucedido quando se apartou dos caminhos do Senhor. Ok, meus amados irmãos? Deus não tem o pecador por inocente. Deus não se deixa escarnecer. Nós devemos ouvir a voz do Senhor e cumprir a sua vontade. E aqui temos o terceiro tópico, que é conhecendo agora o Reino do Sul. E conforme predito pelo profeta Aías, por amor a Davi, Deus permitiu que Roboão ficasse com as tribos de Judá e Benjamim, constituindo assim o Reino do Sul, tendo como capital Jerusalém. Infelizmente, o pecado e as condutas pagãs de seus governantes levaram-no à destruição anos mais tarde. Roboão, filho de Salomão, foi o primeiro rei do Reino do Sul. Começou a reinar com 41 anos e durante 17 anos reinou sobre Judá. No início da dinastia, Roboão tinha uma devoção sincera, porém, quando o reino estava bem firmado, ele e o povo se apostataram, deixando a lei do Senhor. Infelizmente, Roboão se curvou à idolatria, erigindo vários altares pagãos que faziam o povo pecar contra Deus. O resultado desta prevaricação foi a tomada de várias cidades povoadas de Judá por Sisaque, do Egito, e a morte de Roboão. A maioria dos reis que governaram Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Algo comum durante esses reinados era o misticismo e o sincretismo. Muitas dessas adorações pagãs se caracterizavam pelas práticas sexuais como forma de adoração à divindade da fertilidade. Lamentavelmente, as reformas espirituais ocorridas nos reinados posteriores, Ezequias e Josias, e as mensagens proféticas não foram suficientes para levar o povo ao arrependimento. O Reino do Sul teve o seu fim por volta do ano de 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia e o Templo de Salomão se tornou em ruína. A consequência é essa. O Reino do Norte desapareceu do mapa e o Reino do Sul foi totalmente destruído, o templo foi destruído, todo o ouro, toda a riqueza que havia no templo foi levado para a Babilônia. E o cativeiro durou 70 anos. E de lá retornou apenas os remanescentes. Deus nunca deixou, irmãos, de ter um remanescente. Mas Deus, ele não tolera o pecado, a iniquidade. Nós sabemos muito bem o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito. Por causa do pecado daquele povo, por causa da blasfêmia, por causa de tantas coisas que aconteceram no deserto, Deus, esses não entrarão na terra prometida. Segundo a história, em linha reta, demoraria em média 15 dias para entrar na terra prometida. Mas Deus fez eles circular por 40 anos, até que todos morreram. Isso sem contar as catástrofes que houve. A terra se abriu, engoliu um monte de gente, veio praga, peste, e tudo isso aconteceu porque o povo não deu ouvido à voz do Senhor, se rebelou contra o Senhor. E o nosso Deus não mudou, não. Deus, ele continua sendo o mesmo. E nós, como seus súditos, como seus servos, precisamos obedecer a sua palavra. Como disse Samuel a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, meu jovem, você que está na casa do Senhor, obedeça. É claro que como jovem a gente tem muitos sonhos, muitos desejos, a gente tem vontade de fazer muitas coisas, né? Mas a gente sabe que se fizer vai estar, né, desobedecendo a palavra de Deus. Então busque o Senhor com coração sincero. Seja um servo do Deus Altíssimo. Seja como Daniel,
né? Como Sadraque, como Mesaque e Abednego. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Nós não temos do que nos envergonhar. Se nós seguirmos os mandamentos que o Senhor tem nos dado, com certeza seremos mais do que vencedores, porque Jesus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco e ele nos guiará e nos levará ao porto seguro, ok? Concluindo esta lição, diz aqui: todos os atos praticados pelos reis tiveram consequências na vida da nação e do povo de Israel, onde o juízo divino veio sobre o povo. Então, aqui encerramos esta lição, entendendo que as consequências de nossos atos, ela muitas vezes repercute não só na igreja, como também na família. Então, nós precisamos vigiar. Imagine um pastor que está fora da direção de Deus, né, praticando coisas erradas. A igreja vai sofrer as consequências desse pecado, até que ele não seja tirado, a igreja vai sofrer. A mesma coisa acontecia com o povo de Israel. O rei estava errado, estava praticando coisas erradas, então o povo sofria, porque o seu líder estava em pecado, estava praticando coisas que desagradam a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar de pé na presença do Senhor, observando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, o melhor de tudo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula. Que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.